A Constituição, no artigo 59, traz uma lista de espécies normativas. E o que são espécies normativas? São procedimentos diferentes de atuação do Poder Legislativo. É o que a gente chama de processo legislativo. Então, eu tenho aí, só de acordo com a Constituição, vocês já podem ver, que nós temos 7 tipos diferentes de processo legislativo, de procedimentos. O que é que muda? São procedimentos em que eu tenho um em caráter constitucional, os demais em caráter ordinários, havendo especificamente um, que é a chamada lei ordinária, que é um procedimento comum para qualquer hipótese, para qualquer necessidade. Vale lembrar que essas não são as únicas formas existentes de elaborar comandos normativos, senão não obedeceria nem uma ordem judicial. A própria Constituição traz outras hipóteses. Então, a decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade também é uma norma de caráter constitucional. A portaria do Ministério da Fazenda relativamente a comércio exterior, atribuição que hoje está a cargo do Ministério da Economia, também vai ter caráter de norma. Então, eu tenho decisões as mais diversas, tomadas por diversos órgãos da República, por exemplo, resoluções do CNJ com relação ao poder judiciário, do ponto de vista administrativo, também vão adquirir esse caráter normativo. Então, não são só esses os únicos tipos de norma que eu tenho que obedecer. Quando o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, essa expressão lei aí está em sentido material, não em sentido formal. Porque se fosse só em sentido formal, só valeria como lei o que efetivamente a Constituição denomina lei, que aí vocês têm os incisos 2, 3, 4 do artigo 59. Não. Significa obediência à ordem jurídica, significa obediência a um ordenamento escalonado e democrático. Então, isso é o que seria não fazer ou deixar de fazer alguma ação em virtude de lei, significa dentro de um Estado de direito. Vamos aqui. Então, eu tenho essas diversas hipóteses aí de elaboração normativa. Vamos falar, no devido tempo, de cada uma delas. Neste momento, o que eu tenho a dizer, já falamos, apenas para lembrar, que a maioria simples é uma expressão que a gente vai designar para o primeiro número inteiro posterior a 50% dos membros da casa que estão presentes no momento da votação. Então, se eu tenho 400 deputados presentes por ocasião de uma votação, a maioria simples será 201 deputados. Né? E aí eu vou evoluindo, né? Eu não tenho como cortar pela metade, dizer que é metade do número, 200,5 deputados em pessoas, eu só posso trabalhar, obviamente, com números inteiros. Então, isso é o que a gente chama de maioria simples, que aprovaria. Exemplo, são 513 deputados ao todo. Se eu quiser saber a maioria absoluta, ou seja, considerando a totalidade dos parlamentares, né, então 513 dividido por 2, em números reais, seria 256,5. Não, esse número não existe no universo de pessoas, porque nós só tratamos com números inteiros para pessoas. Então, são 257 membros. No caso do Senado, a maioria absoluta será 41 membros, certo? Aqui, portanto, a maioria absoluta faz respeito aos membros da Casa. Uma curiosidade, a Constituição brasileira diz que o número de deputados na Assembleia Legislativa vai ser o triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E como é que se dá a representação na Câmara dos Deputados? O cálculo é feito de acordo com a população determinada pelo IBGE, há uma a Lei Complementar 78, que disciplina a proporção entre o número de deputados e a população. Não podendo nenhum estado ter menos de 8 deputados, nem mais de 70. Então, o Rio Grande do Norte ele tem, adivinha, 8 deputados. É a menor quantidade possível de deputados. Isso evita que o estado tenha uma
de deputados federais. Isso evita que o Estado tenha uma representação pífia, que seja engolido, uma expressão bem metafórica, pelas demais representações. Ainda, muito foi discutido porque estados muito populosos têm esse teto de 70 deputados, o que significa, segundo alguns defensores desses estados, que para eleger um deputado federal eu preciso de muito mais gente do que num estado pouco populoso, pobre, pequeno, que vai ter apenas 8 deputados. Então, haveria uma desigualdade, é como se o cidadão valesse menos nos estados mais populosos. O professor Paulo Bonavides, a quem eu dedico esta aula hoje, foi quem saiu em defesa, principalmente do Nordeste, explicando que essa era uma forma de igualdade federativa, porque se permitisse a igualdade puramente aritmética, essa relação puramente aritmética entre pessoas, quantidade de pessoas e quantidade de representantes, como a tendência sempre é que haja mais pessoas nos centros mais desenvolvidos, isso é um processo que cresce exponencialmente, porque isso vai enfraquecer o mais pobre, quanto mais poder, mais aumenta, isso iria daqui a pouco reduzir a praticamente nada a representação dos estados pequenos, enquanto liberava os estados grandes para terem uma quantidade gigantesca de membros. Então foi entendido que não podia ser usada a tese de normas constitucionais e inconstitucionais, não se poderia considerar contra a isonomia uma norma colocada pela própria Constituição. Aquela norma que a Constituição coloca é a medida de isonomia que ela escolheu ter. Não interessa modelos teóricos, modelos matemáticos. A Constituição quis que fosse daquela maneira, então aqueles são os pesos e medidas que ela utiliza. E a Assembleia Legislativa vai ter o triplo da representação do Estado, ou seja, o Rio Grande do Norte tem 24 deputados estaduais. Uma atenção que eu já disse, mas não custa lembrar, é que nós temos um quórum chamado de quórum de instalação, que é a mesma coisa que a maioria absoluta dos membros da casa. Tem que estar presente a maioria absoluta para que possa haver deliberação. Dentre as espécies normativas, nós temos aí as emendas constitucionais, que representam o exercício de poder constituinte. Poder constituinte derivado reformador. Derivado porque não é o originário que fez a Constituição, mas apenas é uma faculdade deixada pelo poder constituinte originário para que se possa alterar, aperfeiçoar, atualizar o texto da Constituição, que a gente chama de poder reformador, porque vai reformar a Constituição. No Brasil, você adotou a ideia de emenda constitucional, à semelhança dos Estados Unidos, onde você acrescenta como anexos emendas ao texto da Constituição. Nós não seguimos a linha da revisão constitucional, que é presente em muitos países, como Portugal, México, em que na revisão constitucional você revisa a Constituição toda de tantos em tantos anos. Então, você tem a Constituição de 1900X em sua terceira, quarta, quinta, 10ª revisão. Então, você dá poder para, de tempos em tempos, o parlamento poder revisar todo o texto da Constituição, colocando ou não limites a isso. O Brasil adotou uma única revisão constitucional em outubro de 1993, segundo Paulo Bonavides, o que demonstraria uma certa fragilidade do texto constitucional, um texto que veio, mas sem ter vindo, porque previu uma revisão, sem colocar limites a essa revisão, por mais que circunstancialmente, politicamente, se soubesse que o objetivo era adaptar a Constituição ao modelo de parlamentarismo, que não conseguiu se impor no primeiro momento. Então, você teve um plebiscito para setembro de 93, seguido de um processo de revisão constitucional. Nem o parlamentarismo foi aprovado, nem a revisão constitucional foi tão ampla como se esperava. E o Brasil adotou o nome, curioso para isso, de emenda de revisão. Então,
O Brasil adotou a ideia de emendas, adotou a ideia de revisão, ainda que uma única vez, e criou a figura ainda por cima da emenda de revisão, já que a revisão não é por emenda. A revisão é uma revisão do texto em si. Você reescreve, altera o dispositivo e pronto. E o engraçado é que o país tem emendas constitucionais. Mas essas emendas, em vez de serem em anexo apenas, elas alteram o texto da Constituição também. É o comum. Então, nós temos emendas que funcionam como se fosse imitando revisão, mas também temos artigos que não estão no texto da Constituição, estão apenas nas emendas. Importante vocês prestarem atenção nisso. Certas emendas têm artigos que estão lá no texto dela, não estão incluídas no texto da Constituição. As emendas têm limitações formais. Elas precisam ser aprovadas 2 vezes no Congresso Nacional, em cada casa do Congresso Nacional. Então, ela tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados, depois ser aprovada de novo na Câmara dos Deputados, tendo para isso não tendo ocorrido nenhuma alteração, depois vai para o Senado, que tem que aprovar de novo sem fazer qualquer alteração, que depois tem que votar e aprovar de novo sem nenhuma alteração. E dependendo do assunto, é uma verdadeira batalha para garantir a aprovação em cada votação dessas. Não bastasse isso pouco, em cada votação dessas, a maioria tem que ser de 3/5. Tem que ser uma maioria de 3/5. Então, a maioria qualificada. Esse processo é um processo que ocorre à semelhança do sistema norte-americano e é considerado o processo mais rígido. Por isso, nossa Constituição é uma Constituição rígida, é o processo mais rígido do mundo. Mas, vejam aquilo que eu sempre chamo a atenção, nós conseguimos importar os modelos estrangeiros e inverter os sinais. Apesar de ser o mais rígido, nós já temos mais de 100 emendas. Ensina o professor Ivo Dantas que quem faz a Constituição rígida ou não é a formalidade, são as circunstâncias políticas. Circunstanciais, eu não posso emendar a Constituição, por exemplo, na pendência de um estado de sítio. Então, eu tenho requisitos circunstanciais aí. E materiais, certos temas que nós chamamos de cláusulas pétreas, porque são como uma pedra que eu coloquei, eu posso construir uma cidade ao redor, mas a pedra continua ali. Cláusulas pétreas com assuntos que não podem ser alterados, como, por exemplo, a forma federativa de Estado, o voto secreto, e um tema polêmico, que são os direitos e garantias individuais. Eu sempre chamo a atenção que o que não pode haver proposta de emenda tendente a alterar direito individual. E não existe separação entre direito individual e social. Essa é uma criação recente da teoria jurídica que só criou problemas. São direitos fundamentais. Se vocês acharem que há alguma dúvida nisso, basta ler o artigo 7º da Constituição, quando diz para que é que serve o salário mínimo e elenca vários direitos sociais, e você vai ver que todos os direitos listados são, na verdade, direitos relacionados aos direitos individuais. Na verdade, o artigo do salário mínimo é uma cópia do catecismo da Igreja Católica. Quando, aí chega a cereja do bolo, exatamente uma cópia do artigo da Igreja Católica, do catecismo, quando fala da proteção do direito à vida da sua maneira mais individual e liberal possível. Porque não existe vida sem vestuário, não existe vida digna sem trabalho, não existe vida digna sem alimentação. Não há separação. Esse discurso de separar direito individual e social foi um discurso criado exclusivamente com o objetivo de fragilizar alguns direitos. Aí você diz, fragilizar os direitos sociais. Sinceramente, as melhores análises dos grandes juristas internacionais mostram que não existe sequer harmonia ou um critério lógico para dizer o que é um direito social. É apenas uma salada mista ali de vários direitos que não eram interessantes de serem observados. E eles receberam esse nome, direito social. Eles não têm, muitas vezes, nenhuma relação entre si ou semelhança teórica. Não é o comum, mas é bastante fácil achar um direito que está carimbado de social e que não tem nada a ver com o que determina os outros. Então, eles estão ali apenas porque são direitos que não eram interessantes para quem detinha o poder no momento observar. Então, botou esse nome, carimbou e pronto, esse aqui a gente não olha.
Não, esse aqui a gente não cumpre. Então, é uma distinção completamente sem sentido para um jurista realmente. Me perdoem a palavra, principalmente se vocês concordam, se gostam muito de algum jurista que usa essas expressões. Não é coisa de gente séria. Não é coisa de gente bem intencionada. Então, é coisa de gente muito simplória no raciocínio. Então, não há diferença. Não de ordem de natureza jurídica e de direito a ser defendido. Então, é claro que eu não posso afetar direitos fundamentais levianamente. Esses demais aspectos aqui eu já coloquei para vocês, né? A emenda constitucional entrega o poder reformador ao Congresso. Aqui estão os dispositivos da Constituição, vocês podem ver e ler sempre. Este é um vídeo orientador do estudo que vocês devem fazer. Tem uma fase propositiva, que é quando é proposta a emenda, e tem a fase deliberativa, que é quando efetivamente vai ocorrer a votação. Tudo isso, leitura do texto constitucional. Próxima hipótese. Próximo procedimento. Lei complementar. Qual a grande distinção do procedimento de lei complementar? Exigir maioria absoluta para ser aprovado. Durante um tempo, muitos autores e certa parte da jurisprudência pensou que a lei complementar era hierarquicamente superior à lei ordinária porque ela precisava de um quórum maior. Não, não é. Elas estão em posição de coordenação. O que separa essa necessidade de votação qualificada e outra da lei ordinária são duas leis, uma pode revogar a outra em alguns aspectos, só que naquele assunto em que a Constituição disse que exige votação por lei, por maioria absoluta, ou seja, lei complementar, então apenas uma votação desse nível pode revogar. E seguindo todo o procedimento de lei complementar. Há duas distinções, portanto. A lei complementar, ela precisa de maioria absoluta e a lei complementar é apenas, portanto, uma distinção material, para os casos em que a Constituição mencionou a expressão nos termos da lei complementar. Isso significa que aquele assunto só pode ser votado num projeto de lei que tenha passado com o nome projeto de lei complementar e seja por maioria absoluta a votação. A lei ordinária é para tudo que não tiver matéria determinada. Não foi matéria constitucional, não é matéria própria dos outros atos, das outras espécies, é o procedimento legislativo comum, é o processo legislativo comum, é a lei ordinária para matéria residual e a aprovação é por maioria simples. São as leis que nós vemos corriqueiramente sendo votadas no Congresso Nacional. Então, só lembrando aqui que não vai haver essa hierarquização entre lei complementar e lei ordinária, não há. É uma distinção de acordo com a matéria, certo? E com o procedimento de votação para aquele assunto ali. É o assunto que existe um procedimento diferente. Não vai existir uma hierarquia superior que diga que possa, por exemplo, estabelecer regras de maneira genérica só porque foi uma lei complementar e a lei, um procedimento de votação ordinário, não vai poder desrespeitar aquilo. Não, pode sim, a lei complementar não tem essa autoridade para dizer qualquer coisa, e aí eu teria um degrau inferior que tinha que obedecer aquelas votações de maioria absoluta. Não. Até porque, por exemplo, uma lei ordinária que seja votada pela unanimidade dos membros de uma casa, ela não tem mais autoridade do que qualquer outra, só porque teve mais votos. O que importa é a aprovação de uma lei, não quantos votos ela teve, a não ser que seja uma discussão sobre o quórum. Bom, esse aspecto aqui, apenas reforçando isso que eu falei, que se a gente fosse olhar a topografia, aparece antes do lei ordinária. Bom, lei delegada é uma exceção ao princípio da indelegabilidade. Com a Constituição de 88, ficaram sem efeito, de acordo com o artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que junto com o preâmbulo também tem força constitucional. Com a Constituição de 88, ficaram sem efeitos os atos que davam poder ao executivo para legislar. Porque isso poderia ter sido feito no bojo de um regime ditatorial e não representar a verdadeira vontade do povo. Então, isso foi vetado, mas a Constituição previu a lei delegada.
afora, claro, as diversas hipóteses que o executivo pode fazer normas para organizar a sua atuação. Então, como é que funciona a lei delegada? Quem elabora é o presidente da República, que tem o que a gente chama de iniciativa solicitadora, pela qual ele solicita ao Congresso Nacional a possibilidade de elaborar uma lei delegada a ele mesmo. Então, a autorização prévia que ele vai elaborar e não volta para o Congresso Nacional. Então, tem vedações, por exemplo, assunto de lei complementar não pode, que portanto exige maioria absoluta, não pode ser sujeito à lei delegada. Assunto de que uma medida provisória não pode fazer, então a lei delegada também não pode fazer. E não vai haver veto nem sanção. Medida provisória. Essa daqui exige uma atenção. Peço que vocês leiam com calma também os dispositivos todos que nós temos. Olhar o celular, e nós vamos voltar com medidas provisórias. Mas não antes de ler para vocês um trecho que eu acho muito relevante da gente refletir, de Kant, na segunda parte da Metafísica dos Costumes. É um trecho famoso, e vale para a nossa reflexão, que ele diz que votar não faz da pessoa um cidadão, mas é o que pode qualificá-lo a ser cidadão. O poder legislativo, a vontade do legislador, é irrepreensível. O executivo é irresistível. E a sentença do juiz é inapelável. Há 3 poderes distintos, portanto, pelos quais um Estado tem sua autonomia, pelos quais configura e preserva a si mesmo, de acordo com leis de liberdade. A felicidade de um Estado consiste na sua união. Por felicidade do Estado, entende-se a condição na qual sua Constituição se conforma mais plenamente aos princípios do direito.